Várias coisas continuam acontecendo na política brasileira. Uma delas que a gente vai comentar hoje é sobre a necessidade do Lula ter que fazer uma cirurgia, e essa foi uma nota da assessoria da presidência, que realmente Lula vai ter que se submeter ao operatório. A gente vai falar também nesse editorial ainda sobre uma possível sabotagem que o Augusto Aras vem enfrentando dentro da própria PGR, e a gente vai tecer alguns comentários sobre isso. Uma fala de Lula, ou melhor, uma ação de Lula sobre o caso Alexandre de Moraes, deixou muita gente um tanto quanto indignada com a postura do presidente. Parece uma birra, e a gente vai explicar para vocês do que se trata. Então, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui no nosso editorial. Se não for inscrito, se inscreva, dá o like. Eu tenho que mendigar e pedir para o YouTube mandar para mais pessoas, para o Facebook mandar para mais pessoas, e a gente ter um engajamento melhor aqui no canal. Agora, se você puder, eu peço a você também, inscreva-se no canal. O nosso canal é simples, o nosso canal é humilde, mas é um canal que está aqui com boa vontade para trazer as notícias com imparcialidade, para mostrar para você o que realmente está acontecendo na política brasileira, de uma forma bem imparcial. Então, às vezes a gente expõe a nossa opinião aqui, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas é o resultado de ser humano. Nem sempre a gente acerta todas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é te agradecer por me receber mais um dia na sua casa, começar a semana comigo aqui, falando um pouco sobre a política brasileira. E espero que até o final do dia a gente tenha informações e notícias boas para trazer para vocês. Mas vamos lá? Vamos começar porque tem muita coisa para a gente já iniciar. Que a sua segunda seja muito abençoada. Vamos começar falando aqui da matéria do Globo, tá? Do G1. Lula vai passar por cirurgia do quadril neste ano, afirma assessoria de imprensa. Então essa é a nossa primeira matéria. Enfim, a assessoria de imprensa do presidente Lula, ela informou, depois de uma passagem do Lula com fortes dores no hospital do Sírio-Libanês, que o Lula vai realmente ter que passar por cirurgia. A matéria diz o seguinte, abre aspas, o presidente foi ao Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, na manhã de domingo. Lula cumpre agenda em São Bernardo do Campo, o que ele esteve lá com a assessoria de imprensa, fazendo uma manifestação lá no Sindicato dos Metalúrgicos, lá em São Bernardo do Campo, lá em São Paulo, aqui em São Paulo, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo neste domingo para uma infiltração na região do quadril, ou seja, estava sentindo muitas dores e teve que fazer. E aí a assessoria informou que de um jeito ou de outro ele vai ter que passar por uma sessão operatória. De acordo com a assessoria, é uma operação programada, não é de última hora, não é nada urgente, mas deve marcar a cirurgia que não tem urgência. A previsão deles é que até o final do ano ele tenha que passar por essa cirurgia. Lula lida com artrose no quadril há anos já. Nos últimos tempos, vem se queixando ainda mais de dor com mais frequência. Os médicos dizem que o único tratamento eficaz é a cirurgia. Então é bem provável que até o final do ano o Lula vá passar por essa cirurgia, vá ficar afastado da presidência durante um tempo, mas a informação é que essa cirurgia é uma cirurgia tranquila, ele não fica afastado por muito tempo. Então, a gente deseja melhoras, sempre saúde para todos, para todos. Então, essa informação aqui é importante para que você saiba, você que se preocupa com a saúde do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas enfim, vamos partir para a nossa segunda matéria, e essa segunda matéria chamou a atenção de muitas pessoas. Uma atitude do Lula parecia um tanto quanto birra, e é uma atitude desmedida, não tem proporcionalidade nenhuma com a medida de um presidente da República. E eu digo para vocês o porquê. Dá uma olhada nessa matéria do Poder 360, a fonte, Poder 360, essa é a nossa segunda matéria do dia. Lula disse que entregou o nome de agressor de Moraes ao chanceler alemão. Você deve estar acompanhando comigo aqui o caso Moraes. Começou como uma agressão de opositores, de bolsonaristas,
como bem disse o Lula, depois se mostrou totalmente divergente daquela primeira narrativa que foi dita. E o tal vídeo, que desde a semana passada era para ser entregue, até agora nada. Já teve busca e apreensão, já teve horrores para descobrir o que está acontecendo. E, infelizmente, sabe, as narrativas são as mais diversas o possível. O problema é que o atual presidente está utilizando isso como uma narrativa para criar um mecanismo totalmente autoritário, que é a tal do pacote democracia. Ele está aproveitando o momento, assim como ele fez com os ataques de 8 de janeiro, que foram danosos, aqui ele tentou aproveitar esse gancho para criar mais uma invertida contra os opositores. Só que não deu muito certo porque novas informações foram lançadas, até mesmo pela imprensa. O que o Lula fez? Matéria, Poder 360, como eu citei para vocês, Lula diz que entregou o nome de agressor de Moraes a chanceler alemão. Mas o que tem a ver chanceler alemão com agressor de Moraes? O petista falou que tomou essa medida porque Roberto Mantovani Filho trabalha em uma empresa alemã. Não deu detalhe de que tipo de represárias do empresário ao empresário ele espera, mas ele quer que as autoridades alemãs tomem uma atitude. Vamos lá. Isso aqui é uma aberração. Isso é ridículo, essa medida tomada. Vamos dizer, só para você entender, e aqui eu falo como um jurista, advogado, nós temos o princípio da presunção de inocência. O que está fazendo contra esse Mantovani é uma perseguição ridícula e arbitrária. Se ele realmente está errado e agrediu, a justiça tem que ser aplicada, mas com a devida investigação. Agora imagina como soaria, você que está me assistindo, que é de esquerda, como soaria para você o Bolsonaro fazer uma denúncia contra um caso que ainda está sendo investigado a um outro chanceler, um chanceler de outro país, só para essa pessoa perder o emprego? Você tem noção do tipo de ódio, da aberração que é esse tipo de discurso? Não faz sentido nenhum. Isso não é uma postura, isso não é uma atitude de um presidente que chegou ao Brasil dizendo que quer apaziguar os ânimos. Meu Deus! E aqui, qualquer pessoa que tenha pelo menos 2 neurônios entende que somente depois da devida averiguação, e uma averiguação imparcial, não isso que a gente começou a ver, principalmente com medidas da Polícia Federal, e depois a coisa ficou feia porque a imprensa atuou. Ficou feia porque o advogado atuou defendendo a família. Mostrou-se muito bem aqui que não é nada desse discurso mentiroso de um ódio ao Bolsonaro, isso não tem nada a ver, ninguém mais acredita nesse discurso. E agora vem com essa medida para tirar o emprego do cara. Um presidente da República se rebaixando a um papel tão tenebroso como esse e se vangloriando como se isso fosse alguma coisa bonita. Meu Deus, onde nós estamos? Olha, você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, você pode ser o que você bem entender. Mas uma coisa é certa, condutas morais são além, muito além da ideologia política que você tem. Muito além. Você punir uma pessoa porque acha que essa pessoa merece ser punida ou usar isso como narrativa para punir opositores, meu Deus, tá indo longe demais. E se você tem questões morais, você sabe que isso aqui é absurdo. Um presidente fazer uma denúncia de um caso que não foi solucionado só para aquela pessoa perder o emprego. Faça-me um favor. Já foi expulso do partido. Já foi expulso do partido. O que eu falei que é um erro do partido. Um erro extremo do partido. Por quê? Eu disse, não foi definido ainda. Enfim, a gente vai estar acompanhando e trazendo mais informações sobre tudo isso aqui para vocês. Bora para mais uma matéria. Nossa terceira matéria do dia trata aqui do consultor jurídico. A fonte é o consultor jurídico. Fala do Procurador-Geral da República. Há evidente sabotagem. Tentam apagar registros da nossa administração, diz
Augusto Aras. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse à revista eletrônica Consultor Jurídico, na última sexta-feira, que o fim da sua gestão é alvo de sabotagens e que um grupo de opositores no Ministério Público Federal está tentando, por meio da imprensa, apagar avanços de sua administração. Abre aspas para a fala do Augusto Aras. A evidente sabotagem tenta apagar todos os registros da nossa administração. As críticas em tempo de sucessão na PGR são comuns, mas estou sendo sabotado há cerca de 60 dias. Todo dia há problemas novos que ninguém sabe quem criou. Enfim, as questões das sabotagens dentro do governo são nítidas. A gente já veiculou para vocês matérias que os próprios embaixadores brasileiros faziam sabotagem ao presidente Bolsonaro à época em que ele estava na gestão. O próprio Lula é vítima e alvo de sabotagens, inclusive de aliados que tentam passar rasteira ou puxar o tapete em troca de emendas, de recursos e de cargos e ministérios. Isso faz parte do serviço público. É comum demais a gente ver esse tipo de ação. Mas aqui no caso do Augusto Aras, olha só o que está acontecendo. Segundo ele, a coisa chegou a um nível tão baixo, mas tão baixo, que um dia ele tinha uma reunião com empresários e aliados e no dia da reunião desligaram a energia do prédio da Procuradoria da República só para que ele não pudesse ter a reunião. Arquivos de processos somem do sistema toda vez que é um processo importante e o Augusto Aras precisa investigar ou alguém de confiança dele, o arquivo some do sistema. Só reaparece depois do prazo, depois que já passou o prazo. E ele abriu uma sindicância, está investigando o que está acontecendo. Mas ele aqui continua acusando que tem sabotagens acontecendo. Reitero a vocês, a nota aqui é da Conjur, tá? Então a fonte da matéria é Conjur. Vamos lá, pessoal. Vamos partir para mais uma matéria agora, a quarta matéria do dia, e eu vou começar a somar as matérias e contar. Eu vou trazer cada matéria e vou falando, ó, essa é a primeira, é a segunda, é a terceira, para ficar mais fácil para você situar, tá bom? Se tiver bom assim, você me fala, tá ok? Vamos começar. Essa matéria aqui, a fonte é a Globo News, tá bom? Então a fonte dessa matéria é Globo News. E a apuração aqui é da Natuza Neri, tá? Natuza Neri é aquela que muita gente não gosta, porque ela tem um posicionamento mais militante, defensor da esquerda, defensor do Lula, passa muito pano, muita gente fala isso do posicionamento dela. Mas aqui nós ainda estamos falando do caso Moraes. Eu acho interessante para que você entenda, algo aqui não cheira bem, algo está estranho. Olha o que aconteceu. Durante o caso do Alexandre de Moraes, parecia-se que era uma coisa de fácil solução. Ou seja, Moraes foi agredido verbalmente e o filho dele fisicamente por opositores a ele que não gostavam dele. Nada disso se comprovou, porque uma investigação iniciou e mesmo depois de busca e apreensão, mesmo depois de uma vistoria da própria Polícia Federal, não se conseguiu comprovar isso da forma que eles queriam. E a forma de se comprovar era filmagens. As filmagens já foram vistas. Tá? Reportagens disseram que as filmagens foram vistas. Começou com um repórter dizendo, olha, nitidamente a filmagem mostra um tapa na cara do filho do Alexandre de Moraes. Causou-se um alvoroço. Depois mudou. Não foi bem um tapa na cara, foi um tapa no braço. E aí, com um tapa no braço, o óculos saiu voando. Vamos lá. É um senhor de 71 anos que deu um tapa no braço e o óculos saiu voando. Uma filmagem que um dos acusados apresentou, ainda que curta, mostra que o ministro Alexandre de Moraes nem estava no local, chegou depois, chamou-os de bandidos, ou seja, proferiu ofensas contra eles, e ainda depois falou que vocês vão ser todos identificados. E a vítima falou, você está me ameaçando? Ou seja, nada disso precisava se fosse entregue as filmagens. Tá, o Brasil tem acordo com Roma, com a Itália, para poder agilizar esse procedimento, até porque está causando um imbróglio aqui no Brasil. A gente precisa ver as imagens. E olha só o que a Natuza Neri fala aqui. Gravações de Roma com imagens de agressões a Moraes vão demorar a chegar no Brasil. Vídeos precisam de liberação judicial
do Ministério Público na Itália. Olha só como que mudou. Já era para ter chegado muito tempo atrás, de repente, opa, agora mudou a versão, não é no rosto, é no braço, e agora parece que quem começou a agredir foi o filho de Moraes. Essa é a versão dos acusados. Ou seja, se nós temos versões diferentes, precisa da apuração. Se temos versões diferentes, somente provas vão demonstrar. E quais são as provas? Testemunhas, filmagem, que é melhor do que isso? Enfim, tudo isso é muito complexo, tá? É complicado, porque até agora as provas que são necessárias não foram apresentadas pela parte que acusa, que é o ministro Alexandre de Moraes. Já a outra parte mostrou parte das provas, que é uma filmagem que foi juntada, e agora a Polícia Federal, mesmo sem vídeo, sem perícia, questiona o vídeo. Abre aspas para a fala da Globo News. As imagens que mostram a agressão ao ministro Alexandre de Moraes e sua família no Aeroporto Internacional de Roma vão demorar para chegar ao Brasil. É que a liberação das gravações depende da autorização do Ministério Público da Itália, e não há expectativa de que o despacho seja realizado antes da segunda-feira de hoje, por conta do fuso horário para a realização dos trâmites burocráticos. A transferência do material será por um canal de cooperação jurídica entre os dois países, e a Interpol da Itália deve enviar as imagens no arquivo digital para a Interpol do Brasil, que passará ao delegado do inquérito. A grande questão que nós temos que discutir, por quê? São figuras públicas. Tanto o Alexandre de Moraes é figura pública aqui, na verdade o Alexandre é figura pública, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, mas o caso se lida com a figura pública, mas teve uma repercussão pública. E aí, colocar esse caso em sigilo é, ao meu ver, equívoco, é o primeiro ponto. Segundo ponto, este caso, ao que se parece, ser dado como competência do STF é outro equívoco. Este caso, ter tomado as medidas que se tomou com busca e apreensão na casa dos acusados, em caso nenhum semelhante do Brasil aconteceria. Então, é, sim, na minha visão, um abuso do que se faz dentro do judiciário aqui. Então, está passando para além do que seria uma medida convencional. Esse é o meu ponto de vista, mas reitero, somente após as provas é que será atribuído aqui o resultado final. E até lá, vigora o princípio da presunção de inocência de ambos os fatos, tanto do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, quanto do Mantovani e do casal, tá? Alex Zanata e a esposa. Presunção de inocência para ambos. Porque se ficar comprovado que realmente o Alexandre de Moraes ameaçou, vocês vão ser identificados, e o chamou de bandido, aí o crime inverte. Seria do ministro Alexandre de Moraes. E, além do que, a denúncia feita, se comprovar o contrário, recai a uma denunciação caluniosa por parte do ministro do Supremo. Aí a coisa fica mais complexa ainda, tá certo? Vamos lá, pessoal. Tem mais uma matéria para vocês. Essa é a quinta matéria deste editorial. Vamos começar? Trago para vocês Hora Brasília. A fonte é a Hora Brasília. Foro de Curitiba. Movimento conservador ultrapassou mais de 100 mil assinaturas em poucos dias de criação. Inclusive, teve uma manifestação. Nessa manifestação, as pessoas foram à rua. Essa imagem aqui não é da manifestação, tá? Essa aqui provavelmente seja do 7 de setembro. Mas as pessoas foram à rua, lógico que de forma mais singela, mas estiveram à rua. Em menos de 3 semanas, desde a sua criação, o Foro de Curitiba já conseguiu acumular mais de 100 mil assinaturas, ganhando rápido ímpeto entre os conservadores preocupados com o rumo político do Brasil. O evento inaugural está marcado para o dia 25 de agosto na capital paranaense e contará com a presença de grandes figuras de direita brasileira, incluindo o senador Flávio Bolsonaro. O movimento já tem demonstrado seu poder de mobilização nas redes sociais. E aí figuras importantes como Bibo Nunes, inclusive, pode ser que o próprio Bolsonaro compareça, não é nada confirmado ainda, mas pode ser que ele compareça. A grande questão que a gente começa a perceber hoje é que Bolsonaro passa a ter uma postura mais neutra, ou seja, dá-se a entender que Bolsonaro não quer se manifestar sobre medidas como tais, ou seja, Bolsonaro quer ficar mais neutro
porque acha que qualquer coisa que acontecer vai se voltar contra ele. Isso está acontecendo e a gente vai estar acompanhando tudo que tiver a partir desse foro de Curitiba. Lembre-se que isso aqui é uma resposta ao Foro de São Paulo, tá? O Foro de São Paulo é um movimento de esquerda. Por muito tempo, muitos jornalistas, inclusive alguns, batiam de pé junto que isso era uma teoria da conspiração, não existia, nunca houve qualquer movimento de esquerda chamado Foro de São Paulo, que isso era uma mentira, uma ficção jurídica, coisa da cabeça de bolsonarista maluco. E aí se provou o contrário, ninguém se manifestou desses jornalistas, ficaram de cara no chão porque quem estava equivocado eram eles e tentaram ridicularizar quem pensava diferente. Então ficou provado que o Foro de São Paulo existe. A grande diferença aqui, o Foro de São Paulo é um movimento estruturado, criado em 1990, ou seja, 3 anos depois da queda do Muro de Berlim e a derrocada da tal União Soviética, mas é um evento muito estruturado. Forças grandes da esquerda de toda a América Latina e já participam e criam mecanismos e criam vínculos e relação. Ou seja, o Foro de Curitiba ainda é um nascedor. Se você pensa que o Foro de Curitiba já vai surgir e vai surgir como algo potente e suficiente, capaz de estruturar de forma relevante contra o Foro de São Paulo, assim, de forma imediata, isso é muito pouco provável, tá? Então, a gente tem que trabalhar com os pés no chão, mas é o primeiro passo para ter condições iguais. Tá? Vamos ser sinceros aqui, que se a gente espera uma sociedade próspera e democrática, 2 lados têm que ter direito de se manifestar, tanto direita quanto esquerda. Senão, isso não é democracia, senão isso é uma tirania, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do editorial. 5 matérias tratadas com vocês hoje. A gente volta ao meio-dia. E a gente vai tentar trazer o